Olá, eu sou Mônica Tavares, artista da cena, professora de jogos de improvisação cênica, e esse é o canal Corpo Luz. Um espaço aqui para a gente poder conversar sobre o corpo na sua totalidade expressiva, seja na arte como na vida. E hoje, é uma alegria. Hoje a gente está comemorando aqui os 20 anos da oficina Jogos de Improvisação Cênica, que eu ministro. E é o nosso primeiro bate-papo, é o primeiro bate-papo que está acontecendo no Corpo Luz. E para conversar sobre isso, sobre jogos de improvisação, sobre corpo-voz, sobre nosso corpo, esse corpo luz aí, como é que a gente está lidando com ele nesse momento. Eu convidei 3 pessoas, vocês estão vendo aí, especialíssimas para mim. Pessoas muito queridas, eu quero agradecer a vocês por estarem aqui, para a gente falar um pouquinho, conversar. E é um prazer, porque só de estar com vocês aqui já é assim, um presente para mim. E essas pessoas que estão aí, a Andréia Schwartz, fonoaudióloga, o Gabriel Beltrão, videomaker e ator, e a Mila Conde, bailaora, professora de dança flamenca, cantora e compositora. A gente vai falar sobre os 20 anos da oficina, sobre corpo, voz e tudo. E eu vou pedir para que eles falem deles um pouquinho. Quem são vocês? Vamos lá, Andréia. E eu, Mônica, que alegria estar participando desse primeiro bate-papo, né? Oi, Gabriel, oi, Mila, que a gente está se conhecendo hoje. Mas, assim, para participar desse primeiro bate-papo, né, que vão ser muitos daqui para que venham muitos, e é com muita alegria a gente começar um bate-papo celebrando esses 20 anos de um trabalho tão lindo que você faz com jogos de improvisação cênica. Eu tive o prazer de cruzar o seu, num momento muito especial, que eu estava trabalhando essa parte de corpo e voz de uma forma diferente, porque eu tenho uma história com esse trabalho de improvisação que começou muito para trás, antes da minha graduação. Eu sempre digo assim, eu escolhi a fonoaudiologia e acho que a fonoaudiologia me escolheu. E, durante um período, eu trabalhei em várias áreas dentro da fonoaudiologia. E depois me especializei na área de voz. E lá atrás, na graduação, eu trabalhava com jogos de improvisação com o pré-escolar. Na época, a gente falava pré-escolar, com a educação infantil, onde a escola era uma escola que tinha uma metodologia da educação pelo movimento. Então, todo o conteúdo elaborado na época tinha uma relação com o corpo. E isso me ajudou muito durante o período em que eu estava em formação. Quando eu me formei na clínica, eu apliquei muito o que eu aprendi durante 5 anos que eu fiquei dentro de uma escola. E aí fui funilando, e hoje eu me especializo... Hoje não, já tem mais de 20 anos que eu trabalho na área de voz, que foi o que eu escolhi na pós-graduação. Então, eu sou uma fonoaudióloga pós-graduada em voz, trabalho com voz profissional. Hoje, meu trabalho está muito focado com telejornalismo, que foi o que fez a gente se cruzar em BH, aí na sua terra, e a gente nunca mais se largou, porque a contribuição que você deu no momento em que você fez a oficina para fonoaudiólogos, e a gente pôde aproveitar todo aquele material que foi adaptado, inclusive, porque em seguida aquele encontro, a gente teve outros encontros, né, que permitiram a gente poder levar isso para o telejornalismo. E foi muito rico. Foi um trabalho que eu agradeço muito. Celebrar hoje esses 20 anos de um trabalho que você faz lindamente, para mim está sendo uma honra participar hoje aqui desse bate-papo. E a gente vai conversar mais sobre esses jogos que a gente, né, participou tantas vezes. Foram várias vezes que a gente teve esses encontros. Andréia está falando de Recife, né, Andréia? Eu falo de Recife, eu sou pernambucana e trabalho com voz há mais de 20 anos, quase 30. Que bom. Gabriel,
E você, quem é você, Gabriel? Eu sou Gabriel Beltrão. Esse nome é forte, bonito. Na verdade, meu nome ele é mais intenso, mas eu uso Gabriel Beltrão. E eu sou de Curitiba, morei 12 anos em Curitiba e já faz mais de 12 que eu estou aqui em Minas. Então já me falaram que passou de metade, se passou de 50% em um lugar, você já é mais de um lugar do que do outro. Eu já me sinto mais mineiro do que curitibano mesmo. Eu sou publicitário, já trabalhei com publicidade dando ênfase no audiovisual. Sou videomaker, então minha formação, eu já entrei no curso querendo me formar como videomaker. Sou ator formado pelo Teatro Universitário. Desde pequenininho, né, aquela história já vem, assim, gosto muito da dança, gosto muito do teatro, gostava muito, só que fui conseguir exercer mesmo esse lado mais artístico depois dos 16 anos, assim. E aí eu formei no Teatro Universitário, e nesse caminho eu fui para maquiagem, aí o teatro me deu uma bagagem muito bacana de figurino, maquiagem, corpo, voz, roteiro, direção. O Teatro Universitário, por ser uma escola técnica, né, são 3 anos, então é um período muito intenso de imersão ali, de exercício artístico. E ali eu comecei uma pesquisa até chegar ao ponto de teatro para crianças também, lecionava para turma infantil, então trabalhava com muitos jogos, role-playing, e fui traçando uma pesquisa cada vez mais nesse corpo-voz, porque corpo-voz... Aí eu vou falar o que eu entendo na trajetória de corpo-voz, porque foi uma transformação tão grande já, desde 2011, que comecei esse caminho artístico mais lá no net, que geralmente as pessoas não falam muito do net, né? Mas eu boto na roda. Começou lá. O que era esse corpo-voz? Hoje é tão grande, amplo, assim, como eu tenho essa visão, depois de tantas experiências artísticas. E aí fui me interessando por isso, nessa desconstrução da palavra, nessa desconstrução do corpo, que, assim, só uma área de humanas, talvez, consegue destrinchar mais essa perspectiva fora da caixa, né? Então, minha formação ela foi muito multi. Então, eu já fui maquiador, já fui... E aí, todo esse combo, me formei em 2016. É um período difícil, depois que eu saí do teatro universitário, porque você começa a lidar com algumas questões que são... O que eu faço agora, né? Como é que eu consigo me sustentar como artista? E aí eu vi possibilidades no audiovisual para poder tanto me satisfazer como ser humano na Terra, nesse processo criativo, de estar em contato com a criação, e tanto para poder pagar os boletos, graças ao universo. Então... depois de formado, eu começo a buscar cursos, começo a buscar coisas para poder me manter, né, alimentado. E estou nesse processo aí, tanto investindo, querendo cada vez mais aproveitar essa bagagem multi que eu trago para poder exercer talvez uma direção e continuar me instigando em processos criativos no audiovisual e no teatro, que eu não larguei o teatro também. Ele caminha juntinho comigo. E entendendo cada vez mais esse corpo-voz aí, que o buraco ele é bem fundo, assim, muita coisa. Acho que é um pouquinho. Bom. E é um prazer estar aqui, porque eu estou esquecendo que a gente está se apresentando, né? É um prazer enorme estar aqui, né? A partir de uma experiência maravilhosa que tive com Mônica Tavares, uma oficina linda, que a gente vai destrinchar mais para frente na conversa, e também um prazer conhecer Mila e Andréia, e estou super pronto aqui para estar presente, trocando junto com vocês. Obrigada. Mila Conde, quem é você? Aquela pergunta que eu detesto. Me fale sobre você. Mas já que você está perguntando, né? Uma coisa que eu queria também agradecer o convite da Mônica. Acho a Mônica assim, uma pessoa quer dizer, de várias qualidades, assim, ela é muito agregadora. Então, assim, essa questão mesmo dela optar por, em vez de fazer entrevistas individuais, né? Assim, vamos juntar todo mundo, assim, já vem a Mônica. Desses encontros saem assim, grandes surpresas e grandes pessoas.
Prazer, Andréia, prazer, Gabriel. Então, assim, olha a Monquinha trabalhando nessa associação de novo, né, Monquinha? Ela, assim, é a Mônica, não é nem a Monquinha, é Mônica. É Mônica Tavares. Mas, olha, eu comecei posso dizer, minha carreira artística foi através do balé, da dança, que foi onde eu encontrei lá nas Priscas Zeros, meu primeiro trabalho profissional de dança, foi onde eu conheci a Mônica, que foi no Ballet Teatro Minas, isso em 82, e a Mônica veio do Transforma, eu vim do Estúdio Ana Pavlova, que é uma escola tradicional, que já não existe mais, mas assim, uma escola tradicional de dança de Belo Horizonte, mas desde aquela época já tinha esse foco nessas interconexões assim da dança com teatro, a música, eu acho que no caso do bailarino está muito presente, né? A gente sempre, desde cedo, escutando músicas e tal. Então, eu tive esse início com a dança, com o balé. Esse trabalho com o Balé Teatro Minas me levou a experimentar um pouco a questão do teatro também. Então, eu fiz algumas peças e alguns musicais aqui na cena de Belo Horizonte, que já envolvendo corpo, dança, teatro e voz, né? E canto. E eu sempre amei cantar, talvez até mais do que dançar, assim, é uma coisa que eu gosto demais, assim, de cantar. E, é, e fiquei sempre surfando nessas atividades de cantar e dançar, até que nos anos 88, 90, eu parei com o balé e dei de cara com a dança espanhola, com o flamenco, que naquela época era uma coisa assim bem estilizada e tal. E aí eu costumo dizer que foi o flamenco que gostou de mim, porque assim, desde lá eu assim nunca mais me desconectei desse universo do flamenco. Já fui para a Espanha várias vezes fazer especialização e aí eu tenho um estúdio. Teve um período que eu trabalhei na Caixa Econômica, então assim, mas nunca, então era o que pagava os meus boletos, né, Gabriel? Assim, era a Caixa, mas assim, eu nunca tinha me desvinculado assim desse fazer artístico. Até que eu tomei coragem, saí da Caixa e abri um estúdio de dança flamenca aqui em Belo Horizonte, chama La Sala. E, paralelamente, quando eu me estabeleci no La Sala, aí eu pulei para uma carreira paralela de música, de canto. Então, eu me descobri assim, uma vertente, de certa forma, de compositora de MPB, gravei um CD, tem um monte de música para ser gravada ainda, mas assim, é impressionante como que esse background, assim, tanto do balé, e do flamenco, eles me ajudaram a formatar esse lado assim, de cantora e compositora, apesar de que a minha música, a música que saiu, né, que foi gerida, ela é uma música mansa, e o flamenco é tão, o flamenco é tão vibrante e tal, mas assim, acho que foram as primeiras águas, né? Vamos ver o que sai aí do resto. E aí, aí essa questão, esse trabalho com a Mônica, a gente já tem umas pequenas parcerias, né, ao longo da carreira e tal. E a Monquinha sempre tá como uma referência, esse trabalho da Mônica, tá sempre como uma referência assim forte desse fazer artístico, desse fazer cênico, principalmente, né? Então, passo de novo a bola para você, Mônica, para você falar da sua oficina. Parabéns, né? Parabéns pelos 20 anos.
desse trabalho maravilhoso. Parabéns para a nordestina, Andréia, pelo seu dia. Então, vai lá, Monquinha. Bom, como quem que eu sou, né? Bom, eu comecei de criança com a dança moderna, né? Eu fazia aula no colégio e era o Instituto Ernelli na época, criança. Depois eu fui para o Transforma, que na época era a Escola de Dança Moderna Marilene Martins. Depois chamou Transforma Centro de Dança Contemporânea, Escola de Dança, onde eu fiz desde o baby até a formação toda de quase 10 anos. 5 anos básicos e mais 3 profissionalizantes, né? Me profissionalizei aos 13. Aos 17, fiz um intercâmbio para os Estados Unidos. Lá eu dava aula de dança moderna para poder fazer as aulas que eu podia, porque eu não podia ficar parada. Foi na época que eu conheci a Mila, porque do Transforma eu fui para o Ballet Teatro Minas e a gente fez um espetáculo juntas, que era o Elis, como Pássaro no Seu Ombro, que era o espetáculo de dança e teatro, com atores e bailarinos. E lá no Transforma também, né? A gente lidava com uma área misturada, né? Agregadora, com teatro, com Transforma, ele tinha essa coisa agregadora, e o ballet teatro também. Então, esse universo da dança com teatro já era uma coisa que a gente permeava, né? E depois do ballet teatro, eu fui para o grupo de dança Primeiro Ato, fiquei lá há 10 anos, que também com diretores teatrais, e dali comecei a fazer aula de canto, nós começamos a fazer aula de canto com a Babaia, e depois eu dancei com a Dude no Bem-vinda, e fui para Nova York, ganhei uma bolsa, chama Bolsa Virtuosa, do Ministério da Cultura, com o projeto Corpo, Atuação e Voz, para fazer teatro, uma especialização profissional em teatro. Dali eu fiquei 17 meses, e foi ali que eu conheci os jogos de improvisação física, improvisação avançada, e eu eram 10 meses, eu ganhei uma extensão, porque eu queria aprofundar nesses jogos. E quando eu voltei, eu comecei a dar as oficinas, como uma maneira de trazer aquilo que eu ganhei para ser aproveitado por nós aqui, né? E aí eu comecei a dar as oficinas, junto com a participação em um grupo de dança, aí pelo meu ponto, daí eu fui ser assistente de direção da Companhia do Palácio das Artes, aí me formei psicóloga nesse tanto de estudo, e a oficina rolando, e era para ator, era para bailarino, e daí foi ganhando adeptos, né? Foi acolhendo outros profissionais. A Mila me chamou para fazer uma oficina lá na sala, dessa oficina que gerou o contato com as fonoaudiólogas, né? Aí a André depois conta como é que foi. E aí eu fui fazer essas oficinas em vários lugares e acabou que cheguei na minha dissertação. Mas nesse meio tempo também, que eu morei no Rio, Brasília, eu também fiz os meus shows, né? Eu também, depois de muito tempo, muitos anos de aula de canto, o primeiro show foi feito pelo projeto da Babai, o projeto Trampolim. Eu tive também outros professores, e aí eu fui fazer os outros meus shows, né? Um show de músicas americanas, depois lá no Rio eu fiz outro show de música de MPB, e sempre com esse trabalho do corpo como o norteador do canto, o corpo como facilitador da voz. Eu acho que quando eu vou depois fazer essa dissertação sobre os jogos de improvisação no campo do telejornalismo, aí que sim, ficou mais concreto esse trabalho como facilitador da voz, para a gente chegar nessa totalidade, né? E eu acredito nisso, que o corpo, né, que voz é corpo, então com isso, você trabalhando o corpo, a voz vai sair de uma forma espontânea e tudo. E aí tem um trabalho enorme em cima disso. Então, essa a minha trajetória. Eu dei aula lá no Teatro Universitário também, como professora substituta, dei aula de expressão corporal, dança, expressão vocal, o corpo-som, né? O corpo como um iniciador, né? do trabalho vocal. Fiz direção de espetáculo de formatura, e aí, assim, fiz direção de cena, de shows, ao longo da minha trajetória, né? Fazer essa composição do corpo-voz, né, também dos músicos em cena. Dei aula no Rio 2 anos com uma orquestra, através dessas oficinas, e depois
eu entendi que eles também precisavam de um trabalho mais específico de corpo, e aí coreografei para eles, assim, foi muito legal. E aí é isso, assim, a minha trajetória é essa. E aí é um prazer, né, assim, estar podendo comemorar 20 anos dessa oficina. Eu aprendi muito, e eu acho que ela evoluiu também, sabe? Então, a gente está falando aqui de jogos de improvisação da oficina, né? Mas o que é isso, né? O que é a oficina Jogos de Improvisação Cênica? Se a gente fosse explicar isso para alguém que nunca fez, não sabe o que é, o que você explicaria? O que seria isso? Quem quer começar? Mila? Eu começo, assim, jogos de improvisação. Primeiro que esse conceito, assim, do que é improvisar, a gente acha que improvisar é tirar do nada e fazer alguma coisa, né? Assim, mas assim, a improvisação e esse curso, eu acho que era muito legal, porque assim, foi você forneceu um tanto de técnicas, um tanto de situações em tanto de certa forma, regras e diretrizes em cima de uma, assim, você propunha coisas, apesar de ter propostas e regras, mas era uma coisa muito ampla. Então, o que eu acho legal dessa questão da improvisação é que ela nos leva, ela sai de um script e nos leva a lugares totalmente fora do script, que às vezes é muito mais interessante do que a proposta original, né? Mas, como se essa pergunta sua foi muito vaga, eu passo a bola para os meus colegas. Muito vago. Eu faço super coro ao que Mila está dizendo, porque eu tenho a sensação também de que os jogos de improvisação, o mais importante para mim é um lugar seguro. Isso me dá uma base. É um lugar seguro, e a partir disso é um espaço que recebe pessoas que sejam artistas, que não sejam artistas, mas que é um espaço seguro onde elas conseguem arriscar, ao ponto de que, com a sua condução, com todas as questões que Mila falou, que você dá um preparo técnico, desde a parte da dança, do canto, de aquecimentos, tem toda uma estrutura, mas que potencializam a vida daquelas pessoas naquele momento, né? Potencializa e também conscientiza, dá uma consciência desse corpo, voz, para poder, igual a Mila falou, porque essa é uma estrutura da oficina, né? Jogar no final. Não porque joga no final, eu vou explicar direito. A gente joga durante o momento inteiro, mas é porque existe um momento da improvisação como jogo mesmo, né? Como algo que se estabelece e que é muito forte. Para completar a fala de vocês, eu diria que, para mim, o jogo da improvisação, a oficina, quando Mônica fez com todo o material a ser disponível ali para a gente se permitir. Eu acho que primeiro a gente se permite, naquele momento, criar, arriscar, ousar, né? E muitas vezes a gente é um corpo que está ali preso, tem elementos na nossa frente para serem explorados, e é nesse momento que, quando a gente se permite jogar, aí vai depender de cada um, dentro do que a gente está ali se propondo a fazer e a jogar, e se permitindo. Então, isso ficou muito claro na minha cabeça, o quanto que a gente tem bloqueios, até por não se perceber. Quando a gente se percebe, então fica muito mais fácil de a gente trabalhar isso de uma forma mais tranquila, tanto do ponto de vista corporal, de consciência corporal, quando a gente trabalha a consciência corporal, quando a gente trabalha a consciência vocal, é a soma disso que faz a diferença em cena. Eu acho que todo o material que ela traz como propósito nas oficinas é isso, é permitir mesmo
você se lançar, se entregar. É uma entrega muito grande, o momento da oficina. E assim, deixar claro, assim, que é igual falando, é um jogo e é divertido, Sim, porque eu acho que a ideia, porque muitas vezes, assim, essa questão, nós vamos tem essa exposição, né, uma exposição natural, tem, às vezes, inseguranças, tem esse medo da gente não dar conta das coisas, mas é conduzido de uma maneira tão suave, eficaz e ao mesmo tempo tão divertida que eu comento muito com a Mônica assim depois que eu faço a oficina, assim, são momentos assim extremamente divertidos em que o meu astral e o astral das pessoas que fizeram, que eu fiquei, né, igual ela comentou, que eu promovi alguns cursos aqui no La Sala, é, foram momentos assim que todo mundo saía de um patamar e ia para outro de uma maneira assim lúdica, uma maneira leve, e não nem por isso profunda, porque tem uma revolução aí que acontece, igual o Gabriel comentou mesmo, né? Tipo assim, né? A gente é um upgrade, né? Então essa oficina, a gente está cheio de mistérios, né? Sobre a oficina. Interessante, porque às vezes a gente conversa sobre oficina e tudo, e aí vocês estão trazendo um ponto, que é a questão da preparação, que é o que eu desejei, assim, porque a maneira com que eu conheci, né? Como que eu conheci os jogos, foi de uma maneira seguinte: você vai fazer aula de jogos teatrais, a maneira com que eu, né, fui aprender, que eu fui experimentar, é o seguinte: está lá todo mundo, lança-se um jogo, as pessoas vão lá e jogam, depois saem para outra dupla, não sei o que, e vai sendo assim, você vai lá e joga. E eu via muito, porque imagina, você vai em Nova York, você está falando outra língua, e você vai ter que ir lá, improvisar e falar e fazer sentido, e muitas vezes a coisa conduz para a comédia, né? E o bate-bola é muito rápido, e você tem que estar fazendo uma cena ali, já apresentando imediatamente. Isso causava aquele nas pessoas, e em mim, e todo mundo. Então, assim, muitos estrangeiros tinham, assim, tinha jogo que a gente não ia. Quando estava lá nos jogos avançados, eu não vou. E aí eu sentia onde que estava a dificuldade. E eu sentia que eu me virava muito bem por causa do meu corpo. Meu corpo me ajudava muito. Então, às vezes, eu precisava lá. Eu fazia tudo com o corpo. E era isso a pegada que ela, a professora, me falou. Quando eu falei, eu não vou fazer um avançado, não. Ela falou, vai sim. Usa da sua dificuldade a seu favor. Você tem um trabalho de corpo aí. Foi aí que eu fui entendendo que eu podia fazer um trabalho com os jogos para as pessoas, mas que eu tinha que preparar um campo para elas. Que eu tinha que ir preparando isso, que eu achava que eu tinha de bom para mim, eu podia direcionar numa oficina, não começando já com o jogo, mas começando de uma maneira que através do aquecimento, que a gente vai improvisando também, que através de um exercício de outro, a pouco você já está fazendo. Você não sabe muito bem, mas você já está lá se virando. E isso é menos violento, eu acho, porque a improvisação não é fácil, sabe? A improvisação chegar lá e tumba. Mas eu acredito nisso, que quando a gente tem as regras, né? Tem sempre um foco, tem aquela improvisação ortodoxa, né? Que você vai, pá, não tem nada. Mas, assim, eu acredito, e assim, nessa premissa que eu conduzo, de que há regras e cada jogo tem uma proposta. E dentro dessa proposta, eu acho, quando você limita uma proposta, você dá um universo de criação. Eu acho que é mais eficaz do que você estar no tudo, que pode ser o nada, né? Você tem tudo e não sei o quê. Eu dou liberdade, você tem toda ela. E aí? Você não dá conta dela. Mas
Então, com isso, eu queria entender também, assim, para quem não está sabendo exatamente o que é a oficina, né, que está vendo a gente aqui, então, o jogo de improvisação teatral é uma questão que acontece muito no teatro, né? O teatro é jogo, é aquela questão da cena, de criação e tudo. E os jogos acontecem assim, existem jogos de matches de improvisação, tem gente que entra para o jogo para isso mesmo, né? Essas improvisações de grupos que vão até competir. Mas essa oficina tem esse objetivo, assim, a gente começar com aquecimento vocal para a fala, né? Assim, né? Para o canto, mas para a fala, e dentro disso já está saindo uma cena, já está saindo uma improvisação. E eu acredito que isso desperta não só no artista potencialidades, desperta em outras profissões, outras coisas. Então, eu queria, assim, o que para vocês fez sentido trabalhar isso? Assim, para que improvisar, né? Para que esse tipo de trabalho na vida de vocês? O que isso pode agregar? O que isso ficou, assim, que foi significativo? Ou foi só uma prática que foi legal e passou, assim? Teve alguma coisa que fez sentido no trabalho de vocês? Eu vou Para mim, puxar... Ah, pode ir, André. não, eu ia falar que para mim fez toda a diferença quando, depois de ter vivenciado no grupo só de profissionais que trabalhavam dentro do telejornalismo, e a gente levar isso depois de uma forma adaptada. Então, isso enriqueceu demais o trabalho no momento em que a gente estava mudando a linguagem. Se a gente pensar a televisão para trás, todo mundo falava do mesmo jeito, todo mundo tinha era um formato que servia para todas as regiões, e a gente vive de formas diferentes, a gente fala de forma diferente. Então, esse trabalho ele fez uma diferença muito grande no momento que a gente estava exatamente desconstruindo um padrão para não construir outro. E Mônica sentou, a gente fez um acordo assim do que ela fosse criar dentro desse material que fosse adaptado para televisão, né, para o telejornalismo. E aí aplicar isso dentro de uma condição, muitas vezes, de resistência, porque às vezes as pessoas ficam achando, agora eu vou virar ator, e não é isso. Como, pegando o gancho da fala de Mila, a improvisação, a palavra, ela às vezes ela é interpretada como você chega e faz uma coisa de qualquer jeito, e não é assim. A gente até diz, fulano é bom de improviso, mas o improviso que é trabalhado, estudado dentro de uma pauta, o jornalista ele precisa ir para aquela pauta sabendo o que é que ele vai falar. E dentro do trabalho que foi realizado, às vezes existia uma incoerência naquilo que eu falo e naquilo que eu expresso. Primeira coisa, se a gente não sente antes aquilo que a gente vai fazer, ou escrever, ou falar durante um ao vivo, aquilo cai no lugar comum e é diferente de quem tem essa expressividade mais presente nas situações em que você está diante de uma câmera. Então, o trabalho foi muito, muito bem aceito, né? A gente saiu, foi para outras praças para poder levar esse trabalho e cada Mônica preparou de um jeito. Então, depois, claro, a gente continuou isso no trabalho, no dia a dia com repórteres e apresentadores, porque estava mudando, a linguagem estava mudando, eles precisavam caminhar no estúdio, precisava estar mais à vontade com o corpo. E o maior desafio que ainda é até hoje é a naturalidade, porque quando você se programa demais, você tolhe a naturalidade, você passa a ficar muito previsível. E é tudo que a gente não deseja, é tudo que a gente não quer. A gente quer que você, com tudo que você acredita, do jeito que aquele corpo é, de verdade, ele seja colocado em cena, porque isso é muito percebido. As pessoas percebem quando a coisa não está sendo espontânea, quando não está sendo verdadeira. Então, o trabalho ele ajuda muito na criação, nos desafios, e você dá esse mergulho nessa expressividade. Então, o que a gente deseja é que cada um sendo quem é, mas só que mais expressivo. Então, para mim, foi assim, uma virada de chave que a gente deu muito grande lá atrás, quando a gente fez
quando ela aplicou essa oficina com as profissionais que estavam ali presentes, depois a gente levou isso para o trabalho no dia a dia com eles. Foi muito bom. Foi muito bom. Essa relação que a Andrea traz, é bom, a gente vai enxergar, porque é isso, uma oficina dada pela Mônica, então a gente vai se conectando com várias coisas, e é bom sentir como que muito da experiência que eu tive é exatamente o que a Andrea está falando, exatamente o que Mila está abordando, e não tem como ser de outra forma mesmo, que faz jus a experiência que a gente teve e que de fato é dessa forma. Para mim, teve uma conexão muito forte sempre da escuta. Momento presente e escuta. São duas coisas que me marcaram muito assim na oficina. Primeiro, conseguir estar presente. Conversei com a Mônica na época da oficina, que a gente desenvolveu os jogos, foi uma oficina intensa de uma semana, e no final, quando a gente tinha que dar uma palavra sobre a oficina, eu simplesmente não conseguia dizer, eu chorei. Porque não tinha como dizer o que eu tinha experienciado na oficina, porque quando eu trouxe a palavra segurança lá no início, justamente esse terreno seguro que a gente sente durante a oficina é muito importante, que a Andrea está falando de que a gente possa se jogar e se expor, né? Porque a improvisação, igual você falou, Mônica, são muitas tensões e medos envolvidos ali, de cada ser humano, de muita bagagem que a gente traz da nossa vida, de traumas, de palavras agressivas que a gente pode ter, porque se expor já é um tabu, assim. Não se expor também já é um tabu, então a gente sempre vive nesse limiar de que não acertar é quase que uma obrigação, é esse lugar de que você cresce tendo que ser o primeiro, tendo que ser o melhor. Então, quando você traz para a gente uma coletividade que está jogando junto, que é tão gostoso ouvir a Mila dizer também que é um lugar de brincadeira, que a gente brinca, que a gente se diverte. Exatamente. Então, porque eu já tive experiência com improvisação, por exemplo, que foi traumatizante, que eu carrego cicatrizes até hoje, porque uma má condução ela pode estender por anos, assim, que era o lugar do vamos ver quem acerta, vamos ver quem é o melhor. Então, isso para mim é muito forte, assim, do que eu experienciei. Também essa questão dos jogos que você traz de ampliar o corpo, né? Você traz o esqueleto nas oficinas, a gente entende essa composição corporal, o que é uma escápula, o que é o encaixe, e durante isso tudo, assim, esse ambiente onde a gente vai soltando as tensões, vai soltando os medos para poder se jogar, porque mesmo aqui o coraçãozinho, antes de falar, a gente vai acalmando um pouco, a poeira vai baixando no peito, mas o coração ele dá uma acelerada. Às vezes a voz vai encaixar num lugar que, igual a Andrea falou, é nítido quando uma pessoa está nervosa, quando ela está desconfortável, e quando você vai falar para uma multidão, né? Quando você vai estar em cima de um palco. Tem que rodar, eu acho que tem que rodar. A oficina, por exemplo, que igual eu falava que depois que eu formei no teatro universitário, era uma forma de eu ir, que foi até como eu conheci, né? Que eu buscava oficinas que me colocassem nesse lugar da prática, porque eu saí da oficina com uma perspectiva muito forte de estou presente, estou disposto a me arriscar, seja o que venha. E ela, eu confesso até, aí já dando testemunho aqueles, que ela com o tempo ela vai sumindo. Ela some, ela é engolida pela vida, pelo cotidiano. Então, por exemplo, hoje eu já sinto falta e eu vejo como é importante que isso seja recorrente. Quando possível, é algo que a gente precisa treinar, praticar, senão ela vai, né? É igual um músculo, senão atrofia, né? A gente precisa se alimentar exercitando, então é exatamente isso. E quando a gente sente, no caso do trabalho feito com eles, com os jornalistas, eles precisam antes, é um combinado, é o sentimento daquilo que eu vou reportar,
se eu sinto antes, quando eu chego para escrever meu texto, antes eu observo, eu tive um trabalho grande de quê? De observação. Se eu chegar num lugar, eu tenho que observar. E a escuta, porque você falou da escuta, o quanto é importante para não ser atropelado na hora que eu vou entrevistar um personagem. Então, essa combinação, ela tem que estar presente no dia a dia deles de uma forma muito, muito apropriada. Eles têm que se apropriar disso para poder fluir de uma forma muito melhor. Claro que quando a gente faz isso combinado, fica muito melhor. Pode ser que num dia saia bom, mas no outro saia melhor, e é assim, essa busca, né, do mais e do melhor, que a gente estimula sempre. Então, quando você não tem consciência, quando você não... Né, uma consciência corporal ou vocal, para você fazer a mudança do gesto vocal e a mudança desse gesto corporal, ele vai ficar do mesmo jeito, ele não vai sair do quadrado, entendeu? Então, a gente quer exatamente que tire esse quadrado, que o movimento aconteça. Uma coisa é eu me movimentar para poder mostrar o que eu estou reportando, e a outra coisa é eu me deslocar, né? Existe a diferença. Deslocar é como se eu estivesse saindo em bloco, e movimentar tem toda uma malemolência, vamos dizer assim. Então, a pessoa precisa da malemolência para se soltar, para expressar e para ter coerência naquilo que a gente, né, fala, reporta, e aquilo que a gente expressa. E a parte da expressão, ela é muito mais vista pelo interlocutor do que o conteúdo falado. Então, a forma, ela fica muito mais evidenciada e ela prende mais a atenção. O conteúdo, claro, eu tenho que estar por dentro do conteúdo, mas a forma como eu me dirijo ao personagem, aquilo que eu estou mostrando, né, essa importância que a gente está dando para aquelas pessoas, né, humanizar o gesto e a fala. Né? Hoje a gente fala tanto de empatia, né? A gente já não aguenta mais a palavra, mas é isso. Quando a gente mostra uma situação e sente pelo outro a dificuldade se colocando naquela situação, então tudo isso fica muito mais próximo. Hoje o telejornalismo ele se aproximou muito, as pessoas se identificam com quem faz isso bem feito. Então, eu sento junto, falo, converso, observo, escuto, apuro, para poder depois... Aquilo, às vezes, está sendo feito exatamente... Hoje a gente faz muito mais ao vivo do que matérias, né, as reportagens gravadas, mas, independente da situação, gravado ou não gravado, isso é muito observado pelo telespectador, pelo interlocutor. E isso não é só para telejornalismo, isso é para a comunicação de uma forma muito mais ampla. Quando a gente trabalha no teatro, você que é do teatro, a gente sabe que a condição corporal e vocal tem outra dimensão. Né? Apurar um personagem que faz o papel que não é da sua pura... Você disse que é do Sul, mas você vai viver um nordestino. Então, tem que contextualizar a vida do nordestino, como ele fala, como ele se comunica, os costumes. Até isso está bem internalizado a ponto de ficar legal, porque pode não ficar tão bom assim. Né? Bom, o cara é do Sul, agora virou, na peça aí, no teatro, vai virar um nordestino. Então, eu acho muito interessante, porque o trabalho é com telejornalismo, mas eu me dedico hoje ao trabalho com voz profissional. Aí entra cantores, entra atores, e é muito bom trabalhar isso, porque eu aprendo muito com eles. Eu aprendo muito com... Se eu estou na televisão, eu aprendo com cinegrafista, com produtor, com quem edita. É um trabalho que não dá para ser só de um, é uma equipe toda envolvida, né? O fonoaudiólogo que está ali, né, nos bastidores, e para muitas vezes transformar o que é bom em melhor, porque tem muita gente boa. Faz como assim? Como é que você vai trabalhar uma pessoa que tem essa voz maravilhosa e é super expressivo? Sim, mas as pessoas não sabem dos bastidores né, do trabalho que é feito para poder ficar melhor. Como a gente estava falando há pouco, o destreino deixa a gente andar para trás. Então, a gente tem que manter o treino para poder seguir adiante do jeito que
né? Que o dom também ajuda, a habilidade tem tudo isso, mas é uma soma aí de fatores que vão deixar a gente mais e melhor. Vou Isso. pegar esse Ô, gancho. Andréia, Ah, posso falar, Mônica? Fala, Camila, fala, Mas amiga. é porque você falou uma coisa aí, essa questão da espontaneidade, né? E que, assim, Uhum, as pessoas realmente cobram, todo mundo cobra, assim, a pessoa, esse grau de empatia está muito relacionado, assim, ao grau de espontaneidade das pessoas e tal. E uma coisa que eu acho que essa oficina propicia para a gente, o que o Gabriel falou, assim, a partir de um terreno seguro. O Flamengo tem muito isso, assim, é um tabuleiro que é onde as peças vão ser jogadas e tal. Então, a oficina ela te oferece o tabuleiro e o que eu acho bonito é que assim assim, você tem que se lançar, a gente tem que confiar, porque é assim, ou você joga, você pode até não querer, mas assim, se você está ali para jogar, vai ficar aquela questão, assim, ó, já que eu estou aqui, eu vou uhum, me propor. E quando você se propõe, começa, eu acho que assim, é aquele primeiro jogo de água suja, assim, tipo, você vai passar, assim, uma primeira camada de medos e de travas vão sendo, assim, vai sendo exposta e jogado para fora, e depois vem aquela água, aquela fonte de água limpa e de água, e assim, uhum, então a pessoa se descobre. Assim, a experiência da oficina que eu tive, que eu chamei a Mônica, porque foi de uma maneira assim que eu utilizei de uma maneira amadora, né? No seu caso tem profissionais e tal, mas assim os meus uhum, alunos todos quiseram vivenciar essa oficina, porque no final do ano a gente fazia festivais em que às vezes tinha tema. Então, aquela pessoa comum, ela né, que queria procurar dança como um hobby, tudo, mas assim, gente, então os meus alunos, eles de certa forma vinham despreparados de como estar cenicamente, porque a dança ela dá um script, mas já que eu precisava de situações em que eles eram também atores, assim, e então quando eu pedi para a Mônica para dar essa oficina, pensando muito na nessa situação assim de como que eles iriam se virar cenicamente e tal. Então, foi muito gratificante porque o flamenco também é uma dança motivada, né? Ela não é uma coisa assim, você tem que de certa forma você tem que ter uma atitude para estar no palco e dançar no flamenco e tal. Então, esse nível de confiança e de treinar a pessoa se soltar a ponto dela conseguir ser espontânea, assim, e se descobrir, assim, olha, eu consigo fazer isso, de ter coragem também, né? Então isso é muito legal é, e eu acho que essa oficina ela dá essas ferramentas assim para qualquer pessoa se virar e tirar esse primeiro jogo, assim, essas travas todas, assim, consigo fazer isso, né? é. E o flamenco vai vai além da dança, né? É cultura, né? É uma cultura, é uma coisa que você tem que se aprofundar e o envolvimento é outro. É, você tem que encarnar o É, Flamengo ali, apesar do Flamengo ser assim, toda a gama de emoções da natureza humana. Agora, se quiser um drama, pode pode contratar contar a técnica comigo. do Flamengo. eu vou É, fazer uma coisa para a gente terminar, porque a gente vai precisar de terminar. Então, eu vou fazer um jogo aqui. Deixa eu só colocar o meu cronômetro. Eu sabia, eu tinha certeza. Não, veio isso ia agora. ter pegadinha, né? Não, Vai mas ter eu já pegadinha. sabia, eu já sabia. Até agora eu falei, eu vou. Não, o jogo É esse, Mônica. não é um jogo, eu só vou dar um tempo. Para a gente finalizar, eu queria, porque assim,
gente está falando de uma oficina, né, que só nós aqui, que outras pessoas fizeram, mas aqui nós quatro que estamos envolvidos com esse assunto, né? Eu fico me perguntando assim, como que estamos agora? Assim, eu, você, neste momento que a gente, são quase 2 anos de uma peleja que nós estamos, né, isolados, ainda não voltamos. Algumas pessoas já voltaram, mas bem lentamente. A gente mudou muita coisa. E esse corpo voz, esse corpo que eu falo, é um corpo luz, porque é um corpo que está presente. Nós existimos, né? Eu existo com o meu corpo, com a minha vida. Como que nós estamos existindo agora? Então, assim, cada um vai ter 1 minuto no cronômetro, e eu vou falar, quando eu falar ok, você diga assim, como que você gostaria de encerrar esse assunto corpo-voz, ser no mundo, como que você está agora? Preencha 1 minuto para dizer de você e como que você talvez gostaria que tivesse para todo mundo. É como se a gente estivesse se reconhecendo nesse momento agora e também deixando alguma coisa. Vamos fazer isso? Ok, 1 minuto, o Gabriel vai começar quando eu der ok. Quando eu falar obrigada, acabou. Aí vocês esperam só eu dar o cronômetro aqui de novo, tá bom? Então tá, quando eu falar ok, você vai, Gabriel? Ok. Então, eu estou, sinceramente, lutando com muitos gatilhos internos do cotidiano, da vida, da minha fase. Com 28 anos, eu estou realmente lidando com várias questões pessoais e estou disposto a tentar encontrar caminhos onde eu possa quebrar a caixa, me desafiar diariamente, ouvir o outro, me ouvir, evoluir. Espero conseguir continuar ampliando meu corpo, voz, presente aqui, agora. Cuidado, 57. Vamos lá, Andréia, só 1 minutinho, deixa eu te dar aqui. Quando eu falar ok, quando eu falar obrigada, tem que parar. 1, 2 e fui! Então, foi um desafio muito grande esse período que a gente precisou fazer isso que a gente está fazendo agora. E eu pensei que ia ser pior, de verdade, porque eu fazia, meu Deus, como é que eu vou trabalhar se eu pego nas pessoas, se eu preciso do toque com essas pessoas, se eu preciso do corpo na minha frente para poder trabalhar o que eu já vinha trabalhando com algumas pessoas, enfim. Isso, no começo, me perturbou muito, mas depois, tanto que hoje eu ainda continuo de forma híbrida, mas já tem 5 meses que eu voltei para o atendimento presencial e meu corpo respondeu de uma forma com muita dificuldade no começo, muita dificuldade. Porque eu fiquei muito tempo, a não ser as caminhadas diárias, eu fiquei muito tempo sem fazer atividade física. Eu senti meu corpo travar. Eu senti que a minha expressividade ela deu uma diminuída boa dentro do contexto geral, mas está sendo retomado, está sendo trabalhado com tranquilidade, e é isso. Eu esqueci. Na paz. Vamos lá. Mila, vou dizer ok. Ok. Olha, esse período da pandemia, para mim, a palavra assim, apesar, né? Apesar de toda essa situação inegavelmente assustadora e todo mundo muito assustado, eu acho que o lema da minha vida é saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Mas, então, apesar disso tudo, eu senti que a pandemia foi um período em que o tempo, esse como é que é? Mágico construtor, assim, foi me dado de presente.
Então, foi um período em que eu pude treinar muito, assim, então, mexi o corpo, reduzi muito o horário de aulas que eu dava, então isso me sobrou tempo para eu me dedicar às coisas que eu não tinha tempo antes, né? Então, foi um ano sabático, foram 2 anos sabáticos para mim, assim, foi uma bolha de bem-aventurança dentro desse caos, e eu acho que eu só tenho a agradecer, assim, de novo, De novo. gratidão. Bom, gente, eu não vou pôr o pronome não, mas eu vou falar rapidinho. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, assim, mais do que os jogos de improvisação em si, são os encontros, né? Eu acho que isso, para mim, é que é a maravilha, assim, mas eu chamo, hoje, quando eu preparo, eu não falo mais aula, são encontros, porque e eu costumo lembrar do Chico Buarque, assim, que eu acho que são encontros de delicadeza, sabe? A gente está aqui agora, juntos, e o motivo são jogos, mas, na verdade, a gente está falando de processos, a gente está falando da vida da gente, a gente está falando de possibilidades, né? Se os jogos fazem isso ou não, para cada pessoa vai ser de um jeito. O que eu quero agradecer é essa possibilidade de estar com vocês aqui, de estar podendo fazer essa celebração desse trabalho, do meu trabalho, do trabalho que vocês participaram, né? Que vocês contribuíram e que vocês agregaram uma continuidade para ele, né? Com a Andréia, por muito tempo, com a Mila, com o Gabriel, que já viveu outro momento. E eu quero agradecer muito, agradecer quem está assistindo. Espero que, de alguma forma, eu queria deixar algumas perguntas do tipo, como que vocês têm se observado? Quais foram os sinais que o seu corpo te deu nesse tempo? O que você teve que prestar mais atenção? O que mudou? Porque o meu corpo mudou. Eu tive hernia de disco, eu tive intolerância à lactose nesse período, eu tive mudanças, meu corpo mudou, a mente também muda, muito medo, muita insegurança, o porvir, o que é, como que a gente está lidando com isso, né? Eu espero que bem, eu espero que de uma forma positiva, que a gente possa estar juntos sempre, trocando muito, e que eu desejo a você, e a quem está assistindo, tempos de luz, mas que também trazem coisas a serem trabalhadas, né? Que é sempre assim, a luz mostra, né? Coisas a serem trabalhadas, e com muita saúde, com muita alegria e muita diversão, porque sem humor, sem prazer, ninguém merece. Então, eu vou Isso aí. vocês e encerrar por hoje, agradecendo muito, como diz a Mila, gratidão. E um beijo enorme, a gente vai continuar trocando figurinha e continuar trocando, porque é isso, o jogo é bate-bola, né? E é jogo de frescobol, não é jogo de tênis. Porque o frescobol, a gente ajuda o outro a manter a bola jogando, e o tênis é que a gente quer que o outro termine. Basicamente é assim que o Rubem Alves escreveu. E eu deixo, então, a gente para jogar frescobol na vida. Um beijo. Beijo. Beijo, queridos, prazerão. Obrigada Obrigada. pelo convite. Prazer, Mila, Beijo. Gabriel. Beijo grande.